bacana escrita e, como eu disse a vocês, né, eu aprendi muito com os meus alunos de outros cursos. Então, já vi que Fernanda tem uma experiência aí, né, como professora, né, e também como dentista, provavelmente, né, Fernanda? E as outras, né, quem quiser ajudar, contribuir aqui com a aula, seja porque tem um familiar ou qualquer, assim, proximidade com o tema, se as pessoas quiserem contribuir, serão muito bem-vindas. Essas contribuições serão muito bem-vindas. Fiquem absolutamente à vontade. Que... Patrícia, Ei, gostei muito da sugestão lá do vídeo, da aula. Bem legal. da Tatiana Barral? Não, do Stephen Hawking. Ai, ele é maravilhoso, não é? O filme? Filme Você viu o massa, legal filme? demais. Gente, aquele filme é demais. Ai, tem um outro também. Gente, eu tinha um tanto de filme para falar para vocês verem. Aí eu quetei o fácil, assim, falei assim, não. E eu não sei se vocês repararam, mas esse. Como é que é o nome dele? Stephen Hawking. Aí, Felipe, esse cara, esse físico, ele faz a introdução do documento do relatório mundial. Ele que faz a introdução. Por isso que eu deixei, assim, preferencialmente o filme da história da vida dele, para fazer um link, assim, com o que tem escrito nesse relatório que eu postei para vocês. Eu vou mostrar aqui na aula. Gente, eu vou mostrar o filme, para quem não viu, né, a sugestão aí na página inicial. É um filme muito bom. É a teoria de tudo, né, professora? A teoria de tudo. Professora, deixa eu só dar uma sugestão, se a senhora quiser deixar lá no Canvas uma lista de assim, filmes recomendados, a gente vai catando e vai assistindo, porque eu gosto muito do método Bola de Neve para assistir filme. Eu assisto filme só das que as pessoas indicam que foi realmente bom. Que legal! Tem um filme, uma história linda. Hoje eu não quero voltar para casa. Não, hoje eu não. Como é que é? Eu não quero voltar para casa sozinho. Ou eu quero voltar para casa sozinho. Como que é, gente, o nome do filme do rapaz que é cego? Como é que é o nome, gente? Hoje eu quero voltar para casa sozinho. Hoje eu quero voltar sozinho. Hoje eu quero voltar sozinho. É lindo, não é? Assim, quem já viu, é lindo, lindo, lindo. Eu peço para ver no 7º período para doença crônica. Mas é uma deficiência, né? Serviria aqui também. Tem muitos filmes maravilhosos. A gente pode, quem gostar de filme, a gente pode fazer uma lista de filmes da nossa turma, da T17. A gente pode indicar para as férias. Deixa eu fazer uma lista aí. Eu acabo vendo mais nas férias também. Gente, vocês sabiam que em setembro, dia 21, a gente comemora, é um dia, né, de movimento, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, né, que comemora, né? É um dia que tem visibilidade esse tema, né? Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Vocês sabiam disso? Oi. Rapidinho. Esse slide você colocou no Canvas? Que eu não posso. Não pus, não. Vai ver que eu esqueci. Esse daqui eu podia ter posto. Assim que acabar a aula, eu posto para vocês. Tá? Vou postar com certeza. E, gente, de todas as aulas, a ideia é postar. Se eu não tiver postado de alguma ou não tiver baixado o vídeo da aula, é porque eu esqueci. Aí vocês me lembram. Bom, começar falando da importância, né, desse tema. Não sei se vocês têm ideia, mas quase 1/4 da população tem algum tipo de deficiência. O censo de 2010, que é um documento de 2012 que eu coloquei para vocês lá, traz que quase 24%, né, das pessoas possuem algum tipo dessas deficiências, né, que foram investigadas no censo, visual, auditiva, motora ou mental, né, intelectual. E dessas deficiências, a deficiência visual é que tem a maior ocorrência, né, 18,6% da população brasileira. É gente demais. Eu fiz um print aqui desse censo, da cartilha do censo de 2010, porque vocês vão ver o número, né? É muita gente, né? 25.800.681 pessoas, né? Mulheres. Não, isso é só mulheres. É o de cima. É porque eu tenho que pegar óculos, eu insisto. Ixi!
eu insisto em falar, ler sem óculos, né? Gente, 45.606.048 brasileiros têm algum tipo de deficiência em 2010, no censo, né, de 2010. É gente pra caramba, não dá para fechar os olhos a presença dessas pessoas, né? 8,3% da população brasileira apresentava pelo menos um tipo de deficiência severa, né? E aí vocês têm as porcentagens, né, de deficiência visual, severa, auditiva, motora e mental ou intelectual. Bom, se a gente pensar mais assim relacionado à faixa etária, né, ao ciclo da vida que a gente estuda aqui na IC2, vocês vão ver também que 7,53% das crianças, né, das pessoas de 0 a 14 anos têm pelo menos uma das deficiências investigadas. E aí as porcentagens de deficiência severa, né, 2,4%, né, praticamente por cento de deficiência severa, e aí separado os tipos de deficiência. Essa imagem vai mostrar para vocês como que ao longo, né, com o passar da idade, as deficiências elas vão aumentando, né? Porque é muito também como resultado de doenças crônicas, né? Então, ao longo da vida, a porcentagem de pessoas com deficiência ela vai aumentando. E está escrito assim que existe uma lacuna, né, entre as pessoas com e sem deficiência. Na verdade, existe um verdadeiro abismo entre as pessoas com deficiência e sem deficiência. E aí eu coloquei até entre aspas o que está escrito na cartilha do censo de 2010, as desvantagens enfrentadas pelas pessoas com deficiência são um problema de todos os brasileiros, ou pelo menos deveria ser um problema de todos nós. Aqui a distribuição percentual da população de 15 anos ou mais, com pelo menos uma deficiência investigada relacionando com o nível de instrução. Vocês vejam que mais de 60% das pessoas com deficiência, pelo menos uma daquelas, não tem instrução ou tem o ensino fundamental incompleto. Né? E aí as outras porcentagens, né? Então, para chegar no superior completo, só 6,7% da população que tem alguma deficiência. Bom, então eu espero ter chamado a atenção de vocês em relação à importância desse tema. São muitas pessoas que vivem hoje com deficiência, né? E há uma diferença de oportunidades muito grande entre as pessoas com alguma deficiência e as pessoas que não têm nenhuma deficiência. Agora, entendendo um pouco, né, esse conceito de deficiência, é um conceito em evolução, vocês viram que eu coloquei aspas, esse relatório mundial sobre a deficiência, eu vou citar várias vezes, ele é incrível, é um documento que eu sou muito grata por ter conhecido, foi uma dessas alunas de outra área que me apresentou esse documento e eu aprendi muito com ele. A deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e barreiras comportamentais e ambientais que impedem sua participação plena e eficaz na sociedade de forma igualitária. Gente, isso é incrível um conceito desse, porque coloca na interação a deficiência, né? A deficiência, ela existe a partir da interação, é quando aquela pessoa tenta ali fazer alguma coisa e é obstruído por uma inadequação, aí é que a deficiência existe, né? Então, não é um atributo da pessoa, é em relação à interação dessa pessoa com o meio, né? Com o ambiente. Existe uma classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, e eu até pouco tempo atrás, eu não sabia da existência dessa classificação, então, apesar de não usá-la, né, apesar de não lidar com isso, eu acho que é importante que vocês conheçam essa classificação. Os problemas, eles são categorizados em 3 áreas que são interconectadas. Então, tem uma área, né, as alterações das estruturas e funções corporais, as limitações, que são dificuldades para executar certas atividades, por exemplo, caminhar ou comer, e restrições à participação em certas atividades, que são problemas que envolvem pessoas
envolvem qualquer aspecto da vida, por exemplo, enfrentar discriminação no emprego ou nos transportes. Então, existem essas 3 categorias e a deficiência vai se referir às dificuldades encontradas ou em uma ou em mais, né, dessas 3 áreas da funcionalidade. Então, essa classificação que eu, como médica e no ambiente, né, nos lugares que eu trabalho, eu uso muito pouco, eu queria apresentar, dizer para vocês que ela existe, né? Aqui, de novo, é uma imagem desse relatório mundial sobre a deficiência, mas enfatizando mesmo que a deficiência ela surge a partir dessa interação entre problemas de saúde que o sujeito apresenta e fatores ali, né, ambientais e pessoais. Só chamando a atenção mais uma vez que a deficiência surge na hora que essa pessoa que já traz algum problema de saúde tenta interagir ali, né, com esses fatores ambientais e pessoais. Então, mais uma vez, não colocando a deficiência como um atributo da pessoa, né? Só para reforçar isso. Bom, a diversidade da deficiência, pois é, fiquei pensando, sabe, isso que o Renato traz, que todos nós temos fragilidades, né? É interessante a gente pensar isso, né? Todos nós temos fragilidades, essas fragilidades elas precisam ser conhecidas por nós, né? Para que a gente possa caminhar em relação a isso, né? E as pessoas, todas as pessoas são diferentes, não é isso? Entre si, todos nós aqui somos diferentes. Então, as pessoas com deficiência, elas também são diferentes, é um grupo heterogêneo, é sempre assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com estereótipos que a gente tem em mente. Ah, o cego é aquela pessoa assim, assim, assim. Ah, a pessoa com deficiência. Poxa, você descreveria? Vai pensar numa pessoa com deficiência e você vai imaginar uma pessoa como o Renato. Então, às vezes, a pessoa tem uns estereótipos completamente distorcidos, né? Então, nada de estereótipos. As pessoas são diferentes. Então, as pessoas com deficiências também né, são diferentes e com toda a sua heterogeneidade. Essas generalizações sobre as incapacidades ou sobre as pessoas com deficiência podem enganar e muito, né? É um ponto que vocês vão ver que eu vou retornar nele várias vezes durante essa conversa breve aqui nossa, tá? Então, vamos evitar generalizações, vamos evitar estereótipos, tá certo? Porque senão a gente não enxerga a pessoa, né? A gente fica capturado ali pela deficiência que a pessoa traz e não enxerga a pessoa. E as pessoas são tão diferentes. E aí a percepção da pessoa sobre a sua saúde é bastante diversificada. Nesse relatório tem uma pesquisa, se não me engano, na Austrália. Minha memória é muito ruim, mas mostrando assim que 40% de pessoas com deficiência grave, deficiência importante, avaliavam a própria saúde como boa, muito boa ou excelente. Né? Então, assim, a percepção que a própria pessoa tem sobre a sua saúde é muito diversificada, né? E às vezes a pessoa vive com uma deficiência e tem uma impressão ótima sobre uma percepção ótima sobre a sua própria saúde. Fiquei muito surpresa com esse dado dessa pesquisa lá na Austrália. Bom, os problemas de saúde, eles podem ser visíveis, né? Igual uma deficiência física, assim, ou não. Por exemplo, não sei, vocês querem pensar num exemplo? Às vezes uma deficiência intelectual leve, né? Que você vai olhar ali para a pessoa, às vezes alguma alteração genética que não tem um fenótipo ali, né, marcante. As deficiências, os problemas também podem ser temporários, como, por exemplo, a pessoa tem uma fratura, aí vai ter problemas ali, né, uma alteração, uma deficiência locomotora ali temporária, ou podem ser a longo prazo. Podem ser estáticos, episódicos ou em degeneração. Vocês conseguem imaginar essas situações? E podem ser dolorosos ou inconsequentes. Eu achei muito engraçado, assim, né?
em vez de estar escrito dolorosos ou não, agora sem inconsequentes, eu achei, fiquei pensando assim, se era alguma questão de tradução até, sabe? Porque esse relatório mundial, ele é do governo de São Paulo, mas é a partir de um documento da Organização Mundial de Saúde. Então, mas tá lá assim, dolorosos ou inconsequentes. Só para dizer assim, como que é amplo, né, esse tema deficiência. E aí, gente, é uma pena, né? Mas embora sem intenção de discriminar, indiretamente o sistema exclui as pessoas com deficiência, ao não levar em consideração as suas necessidades. Se vocês, eu me lembro assim de uma paciente minha que tem uma deficiência que voltando, né, uma degeneração, né? Ela tem uma doença progressiva e a doença foi evoluindo até que agora ela só consegue se locomover com cadeira de rodas. E ela falando assim que o sonho dela seria ir a algum lugar sozinha. Aí eu tava achando que era algum lugar, assim, alguma coisa muito distante. Ela falou assim, não, por exemplo, ir à padaria sozinha, sem ter que ninguém me levar, empurrar a cadeira de rodas e tudo mais. E olha só, é uma garota, uma adolescente de classe média alta. Ela mora num bairro super bom aqui de Belo Horizonte, sabe? Zona Sul. E falando que a calçada... E aqui, assim, Belo Horizonte é cheio de morro, né? E além dela morar no morro, a calçada dela, assim, impraticável para quem tem para quem está se locomovendo em cadeira de rodas. E ela é indignada com isso, sabe? Eu devia ter pedido para ela gravar um vídeo para falar para vocês. Vocês se lembram que eu pedi uma paciente minha trans para gravar um vídeo? Vocês acreditam que ela gravou e ela não conseguiu me enviar? Ela não sei o que ela arrumou. Ela tentou mandar por e-mail e não conseguiu me enviar. Morri de dó. Professora, Ei, pode falar? claro. Professora, essa questão da acessibilidade, se a senhora parar para pensar, é horrível, porque, por exemplo, aqui na universidade que eu trabalho, a faculdade de educação, ela não tem elevador e é o local que tem nem rampa, e é o local que tem mais deficiente em todas as faculdades da universidade, né? Porque, às vezes, o gestor não liga muito para a questão da acessibilidade. E aí, se você passar um dia com qualquer pessoa que tenha dificuldade de acessibilidade, você vai encontrar que uma pedrinha derruba ele de uma cadeira. Como é difícil a acessibilidade aqui em nosso país, né? Eu acho que quem é familiar, quem tem alguém próximo, a gente aprende muito, né, com as pessoas com deficiência, porque é exatamente isso que você falou, Gilberto. Quando a gente está nessa situação, não precisa nem da gente ser o deficiente, não. Acompanhando uma pessoa, você percebe isso. Lá na PUC a gente tem os elevadores, né? O Renato tem a chave dos elevadores, que são só para esse público mesmo. Tem umas passagens que podem ser usadas para atalhar o caminho, e tem muitas escadas, muitas. O Renato, ele consegue, assim, devagarzinho, mas dependendo da situação, a pessoa não vai conseguir, mas muitas rampas, né, assim, você dando mais voltas, você consegue desviar das escadas. Mas, assim, quando a gente tem alguém querido próximo, é igual aquele negócio, né, você tem uma vaga para cadeirante. Aí a pessoa fala assim, vou parar nessa vaga rapidinho. Ô, gente, 10 minutos, assim, às vezes é um transtorno, né? Para a pessoa que chega ali, precisa daquela vaga, né? Precisa daquela vaga. E aí não pode parar porque uma outra pessoa parou, né? Então, assim, a gente é pouco sensível tantas vezes a isso, e quando a gente está do outro lado, né? Quando a gente convive ou escuta as pessoas que têm familiares, a gente vê o drama que é, a dificuldade que é. Eu tinha uma paciente, ela já faleceu, ela tinha mielomeningocele, ela nasceu com uma malformação na coluna e ela não andava. E ela ganhou muito peso, ela ficou inclusive diabética
E ela morreu até em decorrência disso. Ela teve uma celulite, que é uma infecção profunda da pele, que evoluiu com sepse e com a morte dela. E ela morava na zona rural de uma cidade, como é que é o nome da cidade dela? É do lado ali de São João del Rei, é bem Resende Costa. Ela morava em Resende Costa, na área rural mesmo. E era muito difícil para ela ir à escola. Tinha um carro que buscava na casa dela, mas precisava de gente para carregar a cadeira de rodas, mas ela era muito pesada. Então, nem sempre tinham essas pessoas para carregar a cadeira de rodas. E quando ela chegava na escola, a cadeira de rodas dela não passava. Não passava. E ela não conseguia entrar. Então, assim... E ela socializava muito pouco, porque a casa dela ficava isolada mesmo, na roça. E aí a gente teve a oportunidade de fazer contato com o promotor de justiça de lá de São João del Rei, ou da própria cidade, não me lembro agora. Ele conseguiu fazer lá, né, conseguiu fazer as alterações necessárias nessa escola e deu tempo de ela, assim, usar aquilo, né, ir para a escola, ter a cadeira de rodas que entra pelos corredores mesmo da escola, na sala de aula. Ela morreu pouco tempo depois, mas, gente, a carinha dela de felicidade de poder assistir uma aula, assim, sem ninguém ter que carregar nem nada, valeu a pena demais. Nossa, eu viajei aqui, né, gente? Então, vamos lá. Viajei. Eu nem sei por que eu comecei a falar disso. Ah, por causa da exclusão, né? Exclusão. Várias pessoas com deficiência enfrentam resultados socioeconômicos piores que aquelas sem deficiência. Gente, é assustador. Esse relatório, ele traz dados que são, assim, estarrecedores mesmo. Você vê o maior nível de pobreza, isso tudo, gente, por levantamento mesmo, tá? Né? Achando, não, levantamento mesmo. Maiores níveis de pobreza, menores taxas de emprego, menor nível educacional e acesso desigual e obstáculos aos serviços de saúde. Eu grifei isso porque isso aqui está diretamente relacionado com a gente, né? Porque muitas vezes são os agentes de saúde, né, os prestadores de serviços de saúde, nós, né, equipe de saúde, servindo como sendo obstáculo ao acesso, né, à saúde dessas pessoas. Então, aqui, né, mais um dado do relatório: entre os obstáculos comuns ao acesso ao serviço de saúde, inclui-se atitudes dos prestadores de serviços, nós, seu conhecimento e habilidade, além da garantia de que práticas de saúde não entrem em conflito com os direitos das pessoas com deficiência. A gente tem que estar muito atento a isso. Os nossos pacientes, eles têm direito à privacidade, eles têm direito ao sigilo, eles têm uma série de direitos que muitas vezes a gente não garante, né? Bom, eu tô com uma impressão que eu pulei um slide. Eu fico me lembrando, sabe, dos meus pacientes com deficiência. Acho que teve um mentor, alguma coisa assim, que a gente estava discutindo. Eu tive dois pacientes surdos, né? Um com uma surdez neurológica, de uma doença progressiva neuromuscular, e um outro que teve uma doença congênita, ele já nasceu surdo. E nos dois casos, eles não falavam a linguagem de sinais. Então, a gente teve que desenvolver outras estratégias, mas eles não tinham dificuldade para fazer leitura labial. Foi uma sorte para mim. Aí eu acabei não aprendendo, mas eu acho que é importante a gente saber a linguagem dos sinais. Eu tenho um pouco de vergonha de não saber ainda. Bom, em relação à saúde da criança e do adolescente com deficiência, a gente tem assim, às vezes a pessoa tem uma deficiência que pode trazer, né, estar associada
há situações de saúde, assim, né, que demandam muitos cuidados, internações, né? Ou às vezes não. Por exemplo, pode ser que a pessoa tenha só uma deficiência visual, mas do ponto de vista cardiovascular, endócrino, pode ser que tudo mais, né, esteja bem com a saúde e essa pessoa não demande tanto, né? As questões de saúde primária não demandem tanto, né? Não trazem tantas condições ali associadas à deficiência. Outras vezes não. Por exemplo, imaginem uma pessoa que sofreu um traumatismo na coluna, ficou cadeirante, e aí tem um diabetes, né? Então pode, né, daquilo ali, daquela condição mórbida, você pode ter muitas outras com grande demanda ali. A pessoa também pode desenvolver condições secundárias, né, em decorrência da situação dela. Por exemplo, uma pessoa que fica acamada, ter escaras de decúbito, né, e outras coisas assim. Chamar a atenção de vocês para o acompanhamento da saúde dessas pessoas. Eu vivencio muito isso lá no ambulatório, lá no Hospital das Clínicas. A gente tem ambulatórios, né, que por exemplo, de neurogenética, tem muitos pacientes cadeirantes, né, com aquelas doenças neurogenéticas graves. E às vezes o acompanhamento da saúde mesmo, olhar cartão de vacina, perguntar da alimentação, né, do desenvolvimento na outra área, assim, às vezes aquilo fica esquecido. Então a gente lembrar de fazer o acompanhamento da saúde dessas pessoas, né, tendo um olhar muito além daquela da deficiência, a gente pesquisar, né, a gente se interessar, querer saber pela infância, pela adolescência desses pacientes, e aí abrindo um pouco, né, dentro dessa questão da adolescência, dessa fase da adolescência, a sexualidade, os comportamentos de risco, que quantas vezes acho que é o próximo slide, vai dizer sobre isso. Quando bem encaminhada e orientada, a sexualidade contribui para o desenvolvimento afetivo, facilitando a capacidade de se relacionar, melhorando a autoestima e a adequação à sociedade. Essas pessoas, elas têm direito à saúde e dentro da saúde, saúde sexual, reprodutiva, né? E às vezes a gente se esquece, né, da sexualidade dessas pessoas, não aborda. Adolescentes e adultos com deficiências têm maior probabilidade de serem excluídos de programas de educação sexual. Não é contemplada a saúde sexual e reprodutiva desse público, como se eles não tivessem direito mesmo, né, a ter acesso a isso, como se eles não tivessem essa possibilidade. É negado a eles assim, isso que é tão importante na vida. Além disso, né, da gente oferecer menos métodos anticoncepcionais e abordar esse tema, sexualidade, com as pessoas que vivem com deficiência, essas pessoas também estão mais sujeitas a violências, comparando com pessoas sem deficiência. É uma pena, né? Então, você os números são alarmantes. Acho que nos Estados Unidos, que a pessoa com deficiência tem de 4 a 10 vezes mais chance de ser agredida, sofrer violência física. A violência sexual em pessoas com déficit intelectual ou internadas. Então, elas estão mais expostas às violências. A essa violência intencional, né, como violência física, sexual que eu falei, e a lesão não intencional, que são, entre aspas, os acidentes não fatais, né? Então, essas pessoas com deficiência, elas estão mais expostas, entre aspas, acidentes. Na aula de prevenção de acidentes, vocês vão ver, a gente evita essa expressão acidente, porque fica parecendo assim que alguma coisa que não podia ser evitada. Então, lesão não intencional é melhor do que a palavra acidente, né? Mas é o que vocês conhecem como acidente. Então, as pessoas com deficiência, elas se acidentam mais, né? Acidentes de trânsito, queimaduras, quedas e acidentes relacionados a dispositivos assistivos. Eu não sei se vocês sabem o que são dispositivos assistivos. Então, coloquei aqui o conceito que vem no relatório,
que assim vai desde uma bengala até alguma coisa mais assim incrementada, mais complexa tecnológica, né? Esse termo é utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão, né? Então, pode ser uma coisa simples, como uma bengala, sei lá, um colete que deixa a pessoa com o tronco ereto, ou algum aparelho, alguma coisa assim, né, mais tecnológica. Esse documento aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria é muito bacana. Apesar do meu nome estar aqui, eu posso falar, porque assim, foi principalmente a Beatriz que escreveu, por isso que o nome dela aparece aqui primeiro, e ela trabalha com esse público, né, com crianças e adolescentes com deficiência. É um documento que eu considero muito importante, porque ele vai falar de inclusão. O que é inclusão? Gente, eu pus até com a letra diferente aqui, né? Processo pelo qual a sociedade se adapta, com a intenção de colocar em seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, essas pessoas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. Então, vocês viram que no conceito de inclusão, não é o que a pessoa com deficiência precisa fazer para poder acompanhar, se adequar, se incluir, se inserir. Não é isso, é o movimento que todos nós, a sociedade, né, deve fazer para que aquela pessoa, para que todas as pessoas tenham plenas condições aí, né, de estar no mundo, de desenvolver suas potencialidades e ocupar os seus papéis sociais. Ei, Natan, pode falar. Eu tava esperando para ver se você ia falar sobre inclusão, porque quando eu estava fazendo a matéria de didática lá na faculdade, eu tinha mentalidade burra. Não sei se é dizer que é burra, mas era o que eu tinha na época de conhecimento, porque na época que eu estudei, não era muito assim com inclusão social, não. Na minha escola tinha a sala dos surdos, tinha a sala dos cadeirantes, por exemplo, então meio que eles eram separados das outras salas. E eu convivi com aquilo, eu entendi que aquilo era o comum. E, para mim, a ideia daquilo ali era para fazer com que tornasse melhor o aprendizado daqueles alunos. Uhum. E quando eu estava nessa matéria de didática, a professora começou a falar de inclusão social, de que a gente tinha que permitir com que essas pessoas se interagissem com o normal, né? com o padrão da sociedade, com as pessoas comuns. Né? Normais, falando que elas são... né? Isso. Muitas aspas. Eu tenho que controlar aqui que eu falo, senão às vezes vai parecer que eu estou querendo dizer outra coisa. Mas que eu quero... Mas você está em casa aqui, Natan, nós estamos entendendo. Então, beleza, eu vou ficar sem medo aqui. Tá. Então, e nisso eu não aceitava. Gente, eu ficava falando com os meus colegas, tipo, eu falando baixinho, assim, gente, não é possível, mas eu sou tão burro assim, ao ponto de eu perceber que é muito melhor surdos ficarem juntos para eles aprenderem do que eles estarem com outras pessoas, e não é possível. E nisso, a professora mandou a gente reunir em grupos para apresentar um trabalho no final do semestre. E eu fiquei com um grupo para poder apresentar sobre inclusão social. Aí eu fui começar a estudar isso aí. E nesse dia eu não fiquei calado nessa primeira aula dela. Lá eu fui e falei, professora, mas, sabe, eu não aceitei isso, né? Não era o normal para mim. E quando eu fui fazer o trabalho, eu fui pesquisar, eu fui procurar entender, eu vi, gente, o quão, sabe, sem conhecimento eu estava, porque muitas vezes não é o que a gente quer que eles queiram. Por exemplo, para mim a escola era um lugar para a gente aprender, era um lugar para passar conhecimento. Então, a melhor forma de você conseguir fazer com que a pessoa aprenda a matéria, para mim, era o certo. E escola não é só para isso. Eu já conversei com você aqui sobre isso. Escola não é matéria, gente, não é só matéria. É preparar para a sociedade. E nisso, eu aprendendo, e quando eu terminei de apresentar o trabalho, que eu entendi um pouco mais do que era inclusão social, do que é a pessoa se sentir dentro de um grupo normalizado pela sociedade, a professora fez a mesma pergunta para mim, porque ela viu que nas primeiras aulas lá eu tinha
questionado tudo isso para ela. E nisso eu realmente ouvi que, gente, não é o que a gente quer para eles, é o que eles querem. E se eles querem, por mais que o aprendizado de biologia para eles não vai ser mais efetivo, um surdo estando numa sala com pessoas que não são surdas, não é o que ele quer estar ali junto, ele quer preparar para a sociedade, ele quer estar junto. Então, hoje, o que eu vejo no Brasil de hoje é muito diferente do Brasil que eu tinha na minha época da escola. Para muitos aí, como vocês, a maioria que são mais novinhos, já estão acostumados com isso, com essa integração social. Só que eu não estava. Então, eu até perdi o que eu queria falar. Mas justamente, eu estava falando justamente do Brasil de hoje, que hoje em dia o governo está, não sei se não foi esse governo que está agora, mas o governo ele está muito mais focado nisso, porque, por exemplo, toda a escola que eu dei aula tinha alunos numa mesma sala. Tinha um aluno surdo, por exemplo, tinha um aluno cadeirante, e nós tínhamos que fazer aquilo ali dar certo, entendeu? Era função nossa fazer dar certo aquele aprendizado para eles. E, por exemplo, eu lembro de 2017 que eu tinha uma aluna que ela tinha paralisia. E então ela não tinha, ela estava na 8ª série, mas ela não aprendia o que a gente aprendia. E eu dava muita atenção nela porque eu gostava de ver. Então, por exemplo, eu levava alguma coisa, eu estava dando matéria sobre átomos, aí eu levava alguma coisa meio que a ver para ela colorir, sabe? Eu procurava. Então, parte muito da gente querer fazer isso dar certo. E eu vejo que o governo de hoje em dia é muito diferente do da minha época, porque parece que está entrando na cabeça das pessoas que a gente tem que adequar a eles, entendeu? Às vezes eles só querem estar junto, eles só querem participar, sabe? É só uma Mas palavrinha. ótimo você ter falado isso, porque acho que muita gente pode ter uma ideia assim. Esse assunto é muito recente, eu vou falar disso, essa discussão, ela está atualizada, eu vou falar disso. O Gilberto quer falar, vou deixar ele falar primeiro. Gilberto. A Raíssa estava na minha frente, professor. A Raíssa tá com a mãozinha levantada? Não vi, não. Raíssa. Quer falar? Tá. Raíssa. RS, acho que é RS. Alguém, quem tá com a mãozinha levantada, a gente fica... É Raíssa mesmo? Será que ela levantou sem querer? Tá me ouvindo, não? Agora tô. Agora eu tô ouvindo, né? Normal. Sim. É só um adendo ao que o Nathan falou. Eu acho que às vezes pode acrescentar alguma coisa. Eu já falei algumas vezes, já não sei se eu já comentei, se todo mundo sabe, eu tenho um irmão com síndrome de Down, né? Meu irmão tem 13 anos. E a gente passou e passa vários problemas com ele relacionado a isso que o Nathan falou. Ele é super ativo, super inteligente, não faz nenhum tratamento de saúde, não toma remédio para nada, nem para dormir, nada, uma gracinha. E ele tem um atraso no aprendizado, né, que é o característico. E a gente teve problema muito sério com ele em escola, muito, muito sério. Começou com ele pequenininho, uma escola particular, induziu a minha mãe a tirar ele da escola, porque ia ter que contratar uma pessoa para ficar junto com ele, um apoio. A gente não conhecia nada, não sabia de nada, tirou, levou para a escola do município. Chegou na escola do município, gente, eles começaram a colocar com ele uma criança com síndrome de Down que precisa ser estimulada, que aprende tudo, sabe tudo que você está conversando, se manifesta, fica sozinho, faz tudo sozinho. Eles começaram a colocar a cantineira para ficar com ele na sala de aula. Começaram a colocar a serviçal da limpeza para ficar com ele na sala de aula. Nada contra, super carinhosas, muita gente boa, mas elas não têm o desenvolvimento técnico de estimulá-lo, né? Aí eu cheguei um dia, teve uma diretora que chegou para minha mãe um dia e falou assim para minha mãe, se você ficar reclamando demais, ninguém vai querer pegar seu menino. Falou isso para minha mãe. Aí, nesse dia, eu fiquei muito nervosa, fui atrás do pessoal da superintendência de ensino, peguei todas as leis, eu tenho uma amiga que trabalha na superintendência, peguei todas as leis, imprimi, grifei, cheguei lá na sala da diretora, deixei ela reclamar bastante dele e mandar minha mãe mandar ele para a PAI, porque elas ficam fazendo isso todos os dias, sendo que ele tem laudo médico de capacidade e de professor de apoio, né, que a deficiência dele é intelectual, e eu cheguei para ela e falei, deixa eu te contar uma coisa, se estiver sendo muito difícil para você
arrumar uma professora de apoio para ele capacitada, você pode falar que a gente te ajuda. Se a prefeitura não estiver te ajudando, a gente vai no Ministério Público, a gente te ajuda. No outro dia apareceu uma professora graduada, né, uma pedagoga, pós-graduada em educação especial. E ela ficou com ele um tempão. Eu morei com uma menina que ela trabalhava para o Estado. Ela falava assim para mim: se você não falar que vai no Ministério Público, não funciona. Tudo que a gente vai conseguir, a gente tem que falar que é Ministério Público. Trocou a administração municipal, veio outra diretora. Gente, ela teve a capacidade de falar para minha mãe assim: você tem que aceitar que o lugar de seu filho não é aqui. Você tem que aceitar que ele tem que ir para a PAI. E aí a minha mãe falou com ela assim: aqui, deixa eu te contar uma coisa. Quem é você para falar para mim isso? Se eu tenho um laudo médico falando que ele consegue acompanhar com o professor de apoio, que a deficiência dele é intelectual. A minha mãe falou assim: se você trouxer para mim todos os laudos pedagógicos dele, que vão bater de frente com o laudo médico e vai falar que ele não acompanha, eu posso ver se eu aceito, mas eu sou a favor da inclusão e ele vai ficar aqui e você vai ter que aceitar ele aqui. Beleza, passou. Aí ela começou a dificultar tudo relacionado à educação dele. Aí até que um dia ela chegou pro meu irmão e falou assim: aqui, deixa eu te contar uma coisa, ele não precisa aprender a ler, não. Eu tenho um primo que tem síndrome de Down, que ele tem 40 anos, que ele não sabe ler e escrever e não faz falta nenhuma. Aí, e a gente vê, porque ele faz os tratamentos, a parte clínica na PAI, só a parte de escola dele que a gente colocou na escola regular. Ele vai no TO, vai no fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, tudo com a parte clínica da PAI. A gente percebeu o seguinte: a gente tentou colocar ele na PAI com a parte da escola. Quando a gente coloca ele na PAI com a parte da escola, ele volta para casa com hábitos que não são dele. Aí, quando ele vai para a escola regular, ele volta para casa mais calmo, interagindo mais, com hábitos melhores. As crianças lá super aceitam ele, todo mundo gosta de ser amigo dele. Então, isso aí que o Nathan falou da interação social é extremamente importante, gente. Extremamente importante. Para quem não está muito familiarizado com esse tema, eu vou falar um pouquinho mais de inclusão e vocês vão ver como que o Nathan falou, isso que a Raíssa trouxe para a gente, vocês vão ver assim, como que isso é importante. Gilberto, você quer falar? É bem rapidinho para não tomar muito tempo, mas o que isso aí acontece, chama segregação. É você botar todo mundo que tem o mesmo problema numa sala só. Acontece ainda hoje em várias escolas aqui do Ceará. E aí, só uma experiência de inclusão, eu tive uma colega na pós-graduação que ela era surda. E ela viajou o mundo todo. Eu perguntei, como é que você conseguiu viajar? Ela escrevia, né, porque eu também não sei Libras, eu sou analfabeto na questão de Libras, né? E ela escrevia, aí a partir do relato dela, que ela conseguiu viajar se comunicando, eu comecei a fazer as viagens internacionais, que eu tinha muito medo do inglês, né? E aí, depois daí, surgiu, então, a experiência, a convivência ali com você como aluno sofrendo o processo de inclusão. Isso nos motiva e faz com que há compartilhamento de saberes. E a segregação, ele atrasa o indivíduo que tem deficiência. Era só isso, professor. Nossa, gente, vocês vão lembrar dessas três falas nesses slides, nessa sequência de slides. E o peso, vocês viram a Raíssa falando o peso do laudo médico? Assim, vocês viram o papel da gente? Quem falou foi Felipe? Ricardo, professor. É Ricardo. Só para fechar também, assim, que muitas vezes, quando se fala de inclusão na escola, focam muito no portador da necessidade, né? No portador daquela necessidade especial. Só que os alunos considerados normais ali dentro da sala de aulas, eles ganham muito com aquela criança ali dentro. Porque o respeito que eles aprendem a ter com a diferença é outra sala. Uma sala que recebe um aluno especial, você comparar com uma sala que não recebeu, nossa, é outra coisa. Quem vive a educação ali, quem está todos os dias ali numa escola, vê a diferença, sabe? E, então, assim, não é só para o aluno especial essa inclusão, é para todo mundo, para a comunidade escolar de um modo geral. Sem dúvida. Assim, quando a gente fala em inclusão, muitas vezes a pessoa fala só da criança que necessita dessa atenção, mas esquece que não é só ela que está sendo beneficiada com esse processo, é a sociedade, é bem isso, a sociedade está se moldando para aceitar as diferenças. Por isso até que a definição ali de inclusão vem escrito sociedade, porque não é só aquela criança que
que vai ser beneficiado. É isso Sem mesmo. dúvida, Ricardo. Eu tive na minha sala, no ensino médio todo, eu tive uma aluna especial na minha sala. Ela tinha ela tem mielomeningocele e ela tinha muito atraso no aprendizado e ela tinha um problema com caminhar. Você precisa ver a aceitação que a minha sala tinha. Minha sala era uma sala diferente na escola, porque era uma sala muito bem nivelada, era diferente, com certeza. Tá completamente certo. Gente, alguém mais levantou a mão? Eu fiquei perdi aqui um pouco. Eu levantei, professora Felipe. Ei, Eu queria compartilhar com vocês uma experiência de vida minha. por favor. Eu fiz pós-graduação em acupuntura e acho que foi ano de 2018. Eu fui convidado pelo governo chinês para fazer uns cursos lá na China, sabe? Em medicina chinesa. E tem um hospital lá chamado Taohan, fica em Pequim. É um hospital que tem 420 servidores, se eu não me engano. 60% desse hospital são pacientes com alguma deficiência ocular, sabe? Ou baixa visão ou cegueira absoluta. É um hospital dentro da medicina chinesa, um hospital que trabalha com massoterapia. E eles são muito bons nisso, eles são perfeitos nisso, eles são muito bons mesmo, sabe? O restante do hospital ficava com a parte administrativa ou auxiliando as pessoas que tinham 0% de visão, sabe? Você vê como é que é uma coisa totalmente inversa, né? Então, ali eles eram protagonistas do processo, sabe? Muito legal. Tinha um médico lá, dessa parte da medicina chinesa, ele era de visão 0%, né? Era deficiência total visual. Ele era o cara mais importante lá, que ele ficava no departamento VIP, que ele tratava só o pessoal do governo, sabe? Então ele tinha uma sala toda especial, um cuidado especial com ele lá. Você vê que coisa interessante. A gente tem muito que aprender, né, Felipe? Muito. Nós, gente, Você muito vê que cada obrigada. um tem uma possibilidade diferente mesmo. Exatamente, exatamente. Gente, olha, eu acho que vocês já deram a aula. Eu vou falar aqui esses slides, mas assim, para quem não tem tanta proximidade com esse tema, vocês vão ver que eu vou repetir coisas que os colegas já falaram. Inclusão, gente, o que é? É você diminuir ou eliminar barreiras que impeçam o pleno desenvolvimento do sujeito. É isso. Essas barreiras, elas estão aonde? É na pessoa com deficiência? Não. As barreiras estão na sociedade, no convívio. Eu coloquei aqui muitas coisas entre aspas, porque não dava para falar diferente, sabe? Por isso que eu estou lendo tantos slides. Gente, eu acho esse tema de uma importância e esse relatório ele é tão bom que eu vou com vontade de abrir aqui e ler com vocês, sabe? A inclusão hoje é um desafio para todos, exige mudança de paradigma para que não vejamos com estranhamento as diferenças, porque as diferenças são características inerentes à manifestação da espécie humana e das demais espécies que habitam o planeta. Né? A gente lida tão mal com a diferença, né? Trata-se de seres humanos. Desculpa, gente, o que a gente faz é questão de direitos humanos. A gente não está fazendo caridade com essas pessoas por incluir. A gente não é bonzinho, né? Não é nada disso, gente. Nós estamos falando de direitos humanos. Direito à saúde, à educação, à saúde sexual e reprodutiva. E acreditar no valor da diversidade humana, né? A gente tem conversado, assim, a gente vê essa conversa circulando da diversidade, né? É muito amplo, é mais amplo do que parece esse tema, né? E aí, alguém quer falar? Quem levantou a mão? Sou eu, Paty. Acho importante essa parte de, tipo assim, deixar claro que não é caridade, porque todo mundo que eu converso, que é todo o PCD, né, pessoa com deficiência que eu converso, eles sempre reclamam disso, do pessoal sempre achar que, tipo, a pessoa tá, tipo assim, a pessoa tá na escola e todo mundo fica, nossa, como você é guerreiro, você tá aqui na escola, ou senão, tipo,
a pessoa tá numa festa, assim, curtindo a festa, aí chega o pessoal, tipo, nossa, parabéns, sabe? Nossa, você é uma inspiração. Tipo assim, a pessoa só tá lá se divertindo, sabe? E o pessoal fica tratando como, tipo, nossa, não sei o quê, você é tão demais, sabe? E aí o pessoal sempre comenta que, tipo, mano, é o básico, sabe? Eles querem sair. Mesmo essa parte da sexualidade aí, todo mundo sempre fica achando que não. Não vai transar, imagina. Mano. E aí eles sempre reclamam que, tipo assim, não é assim, sabe? Eles querem fazer a mesma coisa que todo mundo e todo mundo fica tão surpreso quando eles fazem essas coisas. Só que a gente tem que normalizar, sabe? A presença deles nesses lugares, sabe? A ocupação deles em lugares que são direito deles. Exatamente. É isso mesmo. Nossa, muito bom, Amanda. Muito bom. Você convive com pessoas com algum tipo de deficiência. Olha como que a gente aprende com eles. A gente precisa disso. Muito. Mesmo quando você estava falando daquelas ferramentas que... Aqueles dispositivos. Isso, que auxiliam, né? Não sei o quê. Eu não sei se alguém já reparou ou não, mas eu não costumo abreviar as coisas na internet. Porque muitas das pessoas PCDs que eu conheço, elas usam aqueles leitores de celular. E quando está abreviado, o celular não lê direito. E a pessoa fica sem entender eu não sabia disso. E aí, tipo assim, atrapalha muito a comunicação deles, tipo assim, na internet e tudo mais. E aí eu também costumava tipo assim, abreviar muitas coisas. Só que daí eu parei, porque atrapalha muito. Para incluir, né? Para incluir. Você quer que as pessoas te entendam, né? Todas, né? Exatamente. Muito legal. Gente, vamos aprendendo, né? Alguém mais levantou a mão? Fui eu, professora. Quem? Caterine. Eu também tenho uma prima que ela tem uma deficiência, eu não sei o que é, porque a mãe dela na gravidez, ela bebia muito e fumava, então ela nasceu, ela não... Até a capacidade intelectual também é um pouco baixa, ela não sabe falar muito bem e tal. Aí, eu não sei se é porque na época, quando eu era pequenininha, eu fazia balé, então eu fazia balé com uma menina também que tinha síndrome de Down. E as minhas professoras tratavam todo mundo igual, até a menina com síndrome de Down também tratava todo mundo igual, que é o certo. Então eu acostumei que, tipo, todo mundo é igual, não tem essa diferença, assim. Mas quando eu ia conversar com essa menina, ela meio que me batia. A minha prima, ela me batia um pouco, eu tinha um pouquinho de medo, mas depois eu fui crescendo e aí a gente foi se entendendo, porque eu tratava ela como igual, não como a minha família tratava ela como diferente, como uma pessoa diferente que precisa de muito cuidado. E aí eu até ouvi a mãe dela falando com a minha mãe, nessa época, falando assim, nossa, ela gostou tanto da Caterine, ela dá tão bem com ela. Eu acho que era mais por causa disso, porque eu comecei depois que ela parou de me bater, a tratar ela como igual, porque eu acostumei, assim. Então, eu acho que realmente esse negócio tem que ser. Todo mundo é igual, assim. Eu não vejo, assim, a diferença. Eu acho que é o que a Amanda falou, né? Essas pessoas, elas não querem ser tratadas, assim, com diferença no sentido de dedos, de cuidados, assim. Elas querem ter aquele sentido de normalidade da vida. Mas todo mundo é diferente, assim, todo mundo é igual, não dá. Eu entendi, Caterina, o que você quis dizer com todo mundo é igual. Todo mundo é igual, assim, deveria ser igual nas possibilidades, assim, nas oportunidades. Possibilidades não, nas oportunidades. Isso. Né? E não ter, assim, essas coisas, né, de um tratamento de dedos, assim, igual a Amanda. A Amanda deu exemplos excelentes, né? Esse tipo de coisa, assim. Agora, a gente vive num mundo em que todos somos diferentes, né? Você vê pela digital, você vê pelo... Como é que é, gente? Que é único também? Daqui a pouco eu me lembro. Eu vou terminar aqui, por causa do tempo aqui, mas vocês podem... se alguém não souber e quiser pesquisar um pouco mais sobre o preconceito, né, que pessoas com deficiência sofrem, chama capacitismo, Amanda? Capacitismo. Explica pra gente, eu não sei isso não.
Capacitismo é o termo que, para, tipo assim, esses preconceitos que pessoas com deficiência sofrem. Tanto deficiência, tipo, física e visível, quanto deficiência mental, deficiência psíquica, ou alguma coisa assim, sabe? Nesse todo espectro das deficiências. E aí são desde coisas pequenininhas, tipo, coisas pequenininhas assim, tipo, você usar um termo que não é tão bacana, quanto essa falta de inclusão, ou se não, essa falta, tipo, a não garantia dos direitos, tudo isso cabe dentro desse termo, que é o capítulo. Gente, como que eu dou uma aula dessa? Eu não sei. Amanda, muito, muito, muito obrigada. A turma toda agradece. Bom, não sei vocês, mas eu não sabia. Olha só como é que vai repetir esses slides, eles vão trazer coisas que, na verdade, os colegas já trouxeram, né? A exclusão e a marginalização de pessoas com deficiência reduzem as suas oportunidades de contribuir produtivamente para o lar e a comunidade, porque essas pessoas, elas têm lugares, né, para ocupar na sociedade, e a gente excluindo e marginalizando, a gente só está dificultando, né, que elas ocupem seu lugar no mundo. Eu queria mostrar, o que a gente vê, né, na pessoa com deficiência? A gente vê como um indivíduo com um diagnóstico ou como uma pessoa com capacidades e competências, né? A gente vê o quê? A gente vê a deficiência ou a pessoa? Gente, cuidado, vamos olhar para as pessoas, não vamos ficar capturados pelas deficiências delas, não. Vamos olhar para as pessoas. É importante desenvolver as habilidades, potencialidades, né, de crianças e adolescentes com deficiência para integração social durante a vida adulta e com melhor qualidade de vida. A gente investir na infância e na adolescência para que sejam adultos ali, né, com seus papéis sociais, com a sua vida, né, vivendo plenamente as suas potencialidades. O trabalho, a equipe multidisciplinar, gente, ajuda muito. Na maior parte das vezes, nas pessoas com deficiência, ajuda mais do que essa equipe, sem ser o médico, essa equipe do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, costuma ajudar muito mais, contribuir muito mais do que a ajuda do médico. Aqui, quem quer falar? José Lauro e Yuri. Tá me ouvindo, professor? Claro, estou ouvindo bem. É que o microfone está estragado, então deve estar bem ruim o áudio. Mas é engraçado que isso da socialização em algumas doenças ou síndromes seria meio que o principal para evitar muitos problemas no futuro. Por exemplo, muitas pessoas do espectro autista, principalmente dos graus mais baixos, não nos graus mais sérios, se houvesse a interação social desde criança, porque normalmente muitos deles não têm um real problema na linguagem. O problema da linguagem vem pela falta de contato com outras pessoas e crianças da mesma idade. Então, uma criança, se ela foi socializada desde criança, desde bem pequena, mesmo que ela não queira, que é o caso da maioria dos autistas, futuramente, por exemplo, poderia ser poupado um trabalho com fonoaudióloga, mas obviamente não vai tirar, mas a dificuldade que teria do tratamento seria bem menor. Uhum, isso mesmo. Depois, gente, eu posso postar documentos sobre diagnóstico do espectro do autismo. Tem mais gente, vou falar pouco para dar tempo de vocês falarem. Pode falar, quem ia falar Yuri, agora Milena. Yuri e Milena. Tem o Davi também, professor. Davi, Yuri e Milena, eu não sei a ordem, gente. Professora, o que a gente vê é que recentemente a gente estava tendo uma aula sobre o esclarecimento na aula de filosofia. O esclarecimento é sair da menoridade e passar para a maioridade, ou seja, atuar na própria vida, sendo protagonista, sendo sujeito dela. É bem o que o Ricardo falou. Então, assim, Renato, perdão. É bem o que o Renato falou. É a gente dar a condição para a pessoa ser sujeito. E sendo uma pessoa, um sujeito, ela vai conseguir assumir ela a partir do próprio corpo, ou seja, o corpo como um berço da significação das interações
sociais e ambientais. Então, quando a gente fala de capacitismo, por exemplo, como a Amanda falou, a gente tira a pessoa que vive com algum tipo de deficiência de ser sujeito, de ser protagonista. O capacitismo, muitas vezes, ele vem no meio médico com pressuposições. Então, por exemplo, ao invés de eu perguntar para uma pessoa qual que é a idade dela, o que que ela está sentindo, como é que ela está vivendo, o que que ela faz no dia a dia, o que que ela gosta, os lugares que ela vai, eu perguntar para a pessoa que está de acompanhante. O acompanhante, ele não é o paciente. Ele pode saber por conviver, mas ele não sabe a experiência da pessoa. Aí a gente tem aquela diferença muito grande entre a dor e a moléstia, né? Então, tipo, quando a gente tem essa diferenciação, a gente tem a extensão da doença não só para a pessoa, mas com os familiares. E não vê o doente, ao invés de ver a doença, né? A gente fica olhando só para a doença, para a deficiência, a gente não vê a pessoa, o doente. Não mesmo. O seu som está travando um pouquinho. Tem os outros aspectos a serem tratados. Eita, pera, eu vou mudar para mais perto do... Não, mas tá dando, assim, só que deu... roteador. Que tá dando umas travadinhas. Gente, para dar tempo do Davi e a Milena falarem... Davi e Milena? Oi? Davi, ei! Só falar rapidinho aqui, Não, fala que sim. complementando aquilo que a Amanda falou, né, só sobre a respeito assim, de termos capacitistas, que tem muita coisa que a gente usa no dia a dia e a gente nem sabe que é. Por exemplo, um insulto que é o mongoloide, né, ou mongol, que eles chamam. Que isso basicamente era usado para associar de forma pejorativa o pessoal da Mongólia à síndrome de Down, por causa da semelhança do... Não é semelhança, né? Tipo, só por causa do olho desse povo lá. Aí virou um insulto que até hoje em dia muita gente usa e muitas vezes nem sabe. Nossa, gente, horrível mesmo. Obrigada, Davi. Milena? Paty, o que eu ia falar é mais ou menos o que o José Lauro falou sobre a questão de, tipo assim, por exemplo, pessoas com autismo que têm o autismo baixo, porque, assim, igual, por exemplo, eu tenho uma prima que a vida inteira ela teve, tipo assim, ela teve várias dificuldades na vida, mas como era um autismo muito baixo, ninguém nunca teve aquele toque e nem pediatra, ninguém olhou nessa parte. E ela sofreu muito na escola, ela, assim, sempre teve que estar mudando de escola, porque, tipo assim, nunca considerava uma escola que ela conseguia, como se ela fosse ter que ser capaz. E depois de bem mais velha, a minha tia, de tanto pesquisar, uma pediatra falou para ela, e ela descobriu as questões e, tipo, ela precisa de uma professora para estar durante a prova, várias coisas que é direito dela. E que muitas escolas, que é aquilo que alguém tinha comentado, não lembro quem, que você vai atrás, a escola nem sabe que ela tem que correr atrás, porque ela tem que dar aula para aquele aluno, independente do que ele é. E se ele não consegue ter o tratamento devido, ele vai ter vários problemas no futuro. E isso é o que eu vejo, assim, vejo muito dentro da minha família, que aconteceu com a minha prima. Hoje você nota, você acha que ela não tem nada, porque ela conseguiu ter o tratamento e hoje ela está super desenvolvida, sabe? Isso, tipo, deveria acontecer com todo mundo. Ótimo, Milena, obrigada. Gente, eu vou tentar. William, você quer falar? Não? Eu ia dar só um depoimento aí, porque assim, a experiência que eu tenho, assim, é de um primo maravilhoso, assim, que tem uma síndrome de Down, mas a família dele incluiu tão bem ele, que ele tem quase a minha idade, tem em torno de quase 40 anos, e ele trabalha, porque a mãe dele construiu um hotel na Serra do Cipó, e ele é tão participativo, então a experiência que eu tenho, assim, é muito legal, sabe? Da inclusão no lado dele, assim. Isso. E fico triste de ver as outras situações, porque ele participa, ele tem uma novela, de vez em quando ele conversa pelo WhatsApp aqui, escreve super bem. Legal demais. É muito participativo. Então eu acho que vale muito a pena por isso. Sim.
Gente, vocês aguentam aí mais uns 5 minutinhos, só para eu concluir? Tem umas coisas que eu queria mostrar, porque eu assim, estou muito bem impressionada com a turma, porque eu vejo que vocês estão muito mais atentos, com conhecimento sobre isso, do que eu imaginava, do que turmas anteriores. Mais uma vez, a mentora aqui babando, né, em vocês, né? Desculpem quem não são meus mentorados aí, mas vocês estão de parabéns. Aqui, olha só como é que vocês vão lembrar das falas, né? Agora eu esqueci quem falou, mas esse percurso educativo, afetivo, experimental precoce, acho que o Zé Lauro que falou. Na hora que o Yuri estava falando, eu lembrei dessa frase aqui: diz respeito aos profissionais especializados, colaboração na construção da identidade. Por exemplo, aquela equipe de físio, de TO, aquela equipe que está ali atendendo, não ficar focando só na deficiência, mas assim, pensar naquele sujeito que está ali, né, na construção da sua identidade, né, própria, que ele goste de si, né? Isso tudo é contribuição que essa equipe pode dar, além, né, de aperfeiçoamento ali, né, pensando na deficiência. Eu vou seguir aqui a Fernanda falando da Milena, né, que é isso mesmo, a família não percebe, quando recebe o diagnóstico tem dificuldade de aceitar tratamentos multidisciplinares, quando a família receptiva faz toda a diferença. Estou até fazendo um trabalho sobre a importância dos tratamentos multidisciplinares no desenvolvimento de crianças com transtorno de atenção, de espectro autista. Gente, eu vou postar para vocês, então, pelo menos uns 2 documentos do transtorno de espectro autista, já que foi um tema recorrente aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês esses slides, porque vai falar de coisas, vai assim, como se fosse assim, da consistência teórica às coisas que vocês falaram, tá? Pode deixar que eu posto, sim. Existem evidências, olha aqui, gente, se vocês não falaram isso, existem evidências claras e consistentes apontando que ambientes educacionais inclusivos podem oferecer benefícios significativos de curto e longo prazo aos alunos com e sem deficiência. Gente, ajuda no desenvolvimento de quem tem deficiência e ajuda muito a turma inteira sem deficiência. A pesquisa mostra que alunos sem deficiência que estudam em salas de aula inclusivas têm opiniões menos preconceituosas e são mais receptivos às diferenças. E, por outro lado, os alunos com deficiência dessas mesmas classes têm melhor desempenho acadêmico e social, melhor memória, habilidades de linguagem e menos problemas comportamentais. É uma via de mão dupla. Isso aqui eu queria mostrar para vocês que a gente precisa oferecer a cada aluno aquele que necessita para o seu desenvolvimento. Então, não é dar um degrauzinho igual para todo mundo, porque as pessoas, elas não são iguais. Então, né, aqui está mostrando bem, esse aqui não precisa de degrau algum, esse daqui precisa de 1, o terceiro precisa de 2, né? É isso, tratar os diferentes dentro das suas diferenças. E aí, se desse tempo da outra, né, dos slides finais, eu falaria, vocês vão ver como que dificuldade escolar é um tema que está associado à deficiência, porque a gente acaba querendo que as pessoas sejam tratadas de uma mesma forma e as pessoas são diferentes. Bom, isso aqui é falando aqui, né? Vou pular esse slide. Aqui, olha, vocês falaram isso, precisamos retirar os óculos da normalidade para enxergar que todos podem contribuir, todos nós podemos contribuir, todas as pessoas podem contribuir para a sociedade. A adoção de uma abordagem baseada no respeito aos direitos, às aspirações, aos potenciais de todas as crianças e adolescentes pode reduzir a vulnerabilidade de crianças com deficiência, a discriminação, exclusão, aos abusos. Esse aqui é o filme, né, para vocês lembrarem. E esse cara, né, a história do filme dele, de fato, temos a obrigação moral de remover as barreiras à participação e de investir em recursos. Eu vou deixar para vocês lerem depois, porque eu quero falar com vocês disso aqui. Quem quiser, gente, pode sair. Eu acho que eu gasto mais uns 3 minutinhos aqui, mas vocês fiquem à vontade para sair da sala. Queria mostrar para vocês que a aula não é a minha intenção dar uma aula sobre dificuldade escolar. Eu posso até postar um documento de dificuldade escolar, que ele é muito complexo. Não é para vocês lerem tudo, é só para vocês terem uma dimensão, né, do tema. Mas aí, né,
vocês que sabem, a gente cada vez mais atende essa queixa de dificuldade escolar, e eu muitas vezes me perguntava assim no posto de saúde, gente, isso é uma questão de saúde, isso é uma questão de educação? É uma questão de dificuldade, é uma questão de educação e de saúde. A pergunta melhor é assim, como que a gente que está no setor saúde pode contribuir com isso, né? Esse documento aqui, ele é muito longo, por isso que eu não quis postar para vocês, que eu fiquei com medo de vocês acharem que vocês tinham que saber isso aqui. Mas eu postaria só para vocês darem uma folheada, por curiosidade, assim, para vocês verem quantas coisas podem estar por trás dessa queixa de dificuldade escolar. Agora, olha só o tanto que esse link dificuldade, olha o tanto que esse tema dificuldade escolar faz link com o outro. No atual contexto da educação, não basta falar apenas das dificuldades de aprendizagem sem atentar para a urgente necessidade da construção de uma escola inclusiva e com todos. A avaliação das dificuldades de aprendizagem deve ser realizada levando em consideração não apenas as alterações ou faltas de desenvolvimento cognitivo, mas também os contextos onde as pessoas estão inseridas e os processos por elas vivenciados. Gente, muitas vezes nós médicos somos pressionados, né, até para dar laudos, diagnósticos, medicações, né? Então a gente tem que ter muita atenção à nossa condução médica, técnica ali, né? Ao mudar atitudes ou posicionamentos, professores, médicos, psicólogos e demais profissionais podem evitar raciocínios de exclusão, flexibilizando as opiniões e teorias, né? Tem uma diferença entre dificuldade escolar e transtorno de aprendizagem, tá? Dificuldade escolar é como se fosse um efeito ali de uma série de coisas que estão acontecendo ali com a criança, com o adolescente, que, né, socialmente, emocionalmente, que repercutem no desempenho, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui no meio de uma pandemia, estamos com gente doente na família, estamos preocupados com alguém e tal, claro que isso repercute no nosso desempenho acadêmico. Agora, transtorno de aprendizagem, aí é uma alteração do neurodesenvolvimento, tem origem biológica, né? É muito mais, assim, orgânico, vamos dizer assim, tá? O que é visto como dificuldade escolar? Porque, às vezes, a gente recebe relatórios da escola de crianças, adolescentes, jovens, absolutamente sem diagnóstico de patologia alguma. Mas muitas vezes a escola é muito resistente às diferenças de ritmos das pessoas, né, do aprendizado de cada um. E aí, o último slide, né, eu fiz essa pergunta, a gente deve fazer essa pergunta, como que o setor de saúde pode contribuir? Gente, a gente pode fazer uma boa consulta médica e tentar detectar ali se tem algum déficit auditivo, visual, uma criança que não enxerga, não ouve bem, ela pode ter problemas ali, né, para acompanhar a turma, então a gente precisa fazer esse diagnóstico para pôr uma lente corretiva, né, alguma coisa assim. Para fazer um diagnóstico, para ter os estímulos, né? E fazer tudo que é possível ali para a pessoa chegar ao máximo das suas potencialidades, excluir doença orgânica. É muito importante a gente ligar para a escola, chamar para discutir o caso, ver o que está acontecendo, como que a gente pode contribuir, levar a discussão do caso para uma equipe multiprofissional. E foi assim, de tanto atender essa queixa de dificuldades escolares, que eu comecei um trabalho lá no Centro de Saúde, que eram reuniões mensais, eu convidava todo mês, o pessoal da escola ia para o posto de saúde, era só atravessar a rua, eles traziam como se fossem prontuários dos alunos, a gente pegava os nossos e a gente discutia os casos. E era muito rico. E depois, a gente sempre era com uma equipe multiprofissional. E aí a gente definia ali, de acordo com a demanda, né, o que a gente pensava do caso, qual que ia ser a estratégia, e no encontro seguinte tinha os retornos, né, sobre os pacientes, aí quantos desenhos, quantas histórias assim bem-sucedidas eu pude acompanhar. O Yuri está com a mão levantada e a Agnes escreveu: não tem como negar a importância da equipe multi no desenvolvimento, no aprimoramento das potencialidades das crianças com algum tipo de deficiência, mas trabalhar a família faz toda a diferença, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu pulei um slide aqui de uma lei
eu acho que eu cortei esse slide. Gente, vocês viram um decreto do governo que colocava todas as crianças para terem aulas para voltar ao tempo? Vocês lembram do que o pessoal aqui falou sobre ter aula separada? Foi o Natan falou que na época dele era separado. Eu tirei esse slide, que na época dele era separado, que depois com os avanços, tudo isso que eu mostrei para vocês, né, foi sendo a ciência, né, foi trazendo isso, né, essa constatação do benefício que é tanto para os alunos com deficiência quanto para os alunos sem deficiência, o convívio. E aí teve um decreto do governo semestre passado, falando para as crianças com deficiência serem separadas novamente das crianças, muitas aspas, normais. Eu não sei se vocês viram, eu tirei esse slide porque eu queria evitar. Eu não sei por que isso virou uma questão política, assim, a gente discutir política, mas assim, devia ser só ciência, né? Mas teve um decreto do governo falando, Natan, para voltar aquele tempo de quando você estudou. E foi um retrocesso muito grande, porque as pesquisas mostram como que as pessoas se beneficiam, aprendem, as crianças aprendem de conviver com as pessoas com deficiência e como que as pessoas com deficiência se desenvolvem mais. Gente, eu vou parar de... Falem à vontade, eu não vou falar não, que eu queria ouvir vocês em aula. É porque o Natan falou, mas eu tenho o quê? 21 anos, eu estudei, quando eu fui para a escola pública, eles dividiam, tinham 2 turmas, e uma eram para pessoas com mais dificuldade, não eram só pessoas com deficiência, mas pessoas que se demonstravam com mais dificuldade, eles separavam. Isso era uma coisa péssima, porque eu lembro que eu entrei no meio do ano, então eles me colocaram nessa turma, porque não me cabia. E eu chegava para minha mãe, e a minha mãe, eu falava, mãe, tem umas pessoas diferentes, eu era muito novinha, e aí eu não queria falar assim, mãe, eles não entendem nada. Eu chegava, mãe, eles têm uma dificuldade ou outra. Aí um dia minha mãe foi e viu. E aí nem a minha mãe entendeu porque eles separavam, e eu comecei a perceber que pessoas que eu conheciam viravam para mim e falavam assim, nossa, mas... Sabe, a escola em si dividia aquelas pessoas, porque eles estavam divididos, isso não faz sentido nenhum. Segregação. É isso que é segregação. Zé Lauro, você quer falar, Yuri? Eu queria fazer 2 comentários, na verdade. Um é que, vocês falando isso sobre escolas, eu percebi que eu realmente fui muito privilegiado quando eu era criança, porque eu estudei num colégio que, na verdade, não era particular e nem público. Ele era meio que um orfanato, que eles disponibilizaram para outras pessoas poderem estudarem junto. E nesse orfanato, nessa escola, tinha, tipo, um aluno mais velho que eu, que tinha síndrome de Down, e uma menina que ela era surda e que, consequentemente, por causa da deficiência, ficou muda. E antes dessa menina entrar, por exemplo, a escola não tinha Libras. Quando ela entrou, a gente aprendeu Libras para poder comunicar com ela, por exemplo. Então, tipo assim, a escola... Eu não lembro mais nada de Libras, porque eu era criança quando eu aprendi, mas, tipo, se eu continuasse praticando, eu poderia estar hoje aprendendo, por exemplo. Então, tipo, realmente é tudo isso daí. Colocar as pessoas junto e não segregar ninguém. É isso, gente, é isso. Não é só com população trans, não é só racial, é com tudo. Yuri? No semestre passado, a gente estava tendo aula de genética. E um dos trabalhos de genética, a gente foi procurar pessoas que tinham alguma síndrome. A gente ficou com uma síndrome rara, eu e meu grupo, que era a síndrome de Prader-Willi e de Angelman. Eu tenho paciente Prader-Willi. E assim, a gente que entrevistou a mãe, que era também presidente da Associação Brasileira de Prader-Willi. A gente conseguiu entrar em contato e tudo. Eu tenho contato dela até hoje. Eu continuei a conversar com ela e tudo. Estava no início de pandemia, praticamente. Não bem no início, mas no início. Um dos medos dela era justamente sobre aquilo que eu estava falando, sobre a capacidade da pessoa continuar a vida sozinha. Um dos maiores medos dela era, inclusive, uma coisa que eu pensei em perguntar, mas eu não achei, eu e o restante do grupo que estava na hora da entrevista
achamos que talvez seria uma coisa insensível de perguntar, era sobre o medo ou qualquer coisa assim, do que seria da pessoa comprar a Willy depois que a mãe fosse embora, depois que o cuidador fosse embora, morresse. Aqui a gente não tem nada para isso. Então, assim, as especificidades, elas são julgadas muito para a responsabilidade do próprio sujeito, sendo que ele não, a sociedade não dá, as instâncias sociais não dão condição para isso. Então, eu fico pensando, no caso do, acho que foi o Felipe que falou, lá da China. Lá na China, eles têm uma sensação em que o sujeito ele não precisa ser responsável por tudo ao mesmo tempo. Mas em países ocidentais, a gente vê que o sistema, ele joga muito assim, a gente dá igual para os desiguais. Só que a gente não tem que dar igual para os desiguais. Não dê igual para os desiguais. É equidade que a gente quer, né? Gente, sim, pode falar? Durante o meu ciclo do ensino fundamental, eu tinha muito contato com as pessoas com síndrome de Down, pessoas com espectro autista, alguma escala do espectro autista, e pessoa cega. E lá na minha escola, graças a Deus, a gente tratava muito esse tema, a gente buscava a integração ao máximo, sempre foi muito proveitoso. E eu via que minha avó era, além de ser professora de uma turma sem pessoas com deficiência, porque ainda não tinham, algumas salas ainda não tinham, ela também dava aula para pessoas com alguma deficiência específica, depois do horário da aula regular. Então, assim, quando ela conseguia, eu acompanhava ela nesse processo, ensinar uma criança com síndrome de Down a ler, assim, não é um processo tão demorado. Cerca de um mês, a criança já estava conseguindo juntar a sílaba, já estava conseguindo ler. Em 4 meses, a pessoa já estava lendo com certo ritmo. Ela também ensinando Braille, Libras. Assim, não é um processo demorado, não é um processo custoso, é um processo proveitoso, sabe? Eu ficava muito feliz de acompanhar isso. Que experiência. Gente, a gente vai ter que terminar. A Clara tá com a mãozinha levantada ali. Meu professor já me mandou mensagem e já está tudo pronto. Aí a gente escuta a Clara e termina. A gente continua semana que vem, tá? Ai, gente, que delícia dar aula para vocês. Esse assunto é muito enriquecedor, né? Eu vou só compartilhar uma vivência, uma história engraçada, porque no meu ensino médio, eu tive numa sala que tinha 5 ou 6 deficientes. Tinha pessoa com deficiência, né? Tinha autistas de níveis diferentes, com dificuldade de acesso, tinha uma pessoa que era surda e tal. E aí, a gente era uma inserção segregada, né? Porque todos os deficientes estavam nessa mesma sala, mas eles estavam insertos com a gente. Aí, era muito engraçada, a interação era muito engraçada. E nesse ano, a escola fez uma mobilização sobre curso de Libras, teve uma palestra gigante e tal. Esse ano foi o de 2018. E aí, o tema do Enem foi sobre a inclusão de pessoas surdas no mesmo ano. Então, tipo assim, essa é uma grande prova do quanto que a gente foi beneficiado, né, por ter essa vivência com essa pessoa durante o ano todo e o conhecimento que a gente recebeu durante. Foi quase um prêmio, né? Foi. Gente, muito bom. Olha, tem que ir. Beijo para vocês, até semana que vem. Muito bom, viu? Obrigada. Obrigada mesmo. Tchau, Paty. Muito obrigada. Obrigada, Tchau, obrigado.